Esse texto é uma história que Jesus conta para os seus discípulos, uma parábola. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. Então o pai repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, ou em outras versões, irresponsavelmente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a padecer necessidades. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos para apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai que têm abundância de pão e eu estou aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me como um dos teus empregados. Então, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, que se moveu de íntima compaixão, e correndo abraçou-lhe o pescoço e o beijou. E o filho disse para o pai: pai, pequei contra o céu e perante ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse lá para os seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vamos vesti-lo. Ponha nele um anel na mão e sandália nos pés, e tragam um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque esse meu filho estava morto e ele reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. Então começaram eles a se alegrar. Por que eles começaram a se alegrar? Porque houve um recomeço. Porque teve uma festa nessa casa. Teve uma festa nessa casa porque um filho decidiu recomeçar. Coloque a mão no coração e feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, nós consagramos este momento a Ti, ao momento da Sua palavra, e nós honramos ao Senhor e a Sua palavra. Por isso pedimos, em o nome de Jesus, fala conosco, traz resposta, direção, ensinamento, meu Pai. Usa, ó Deus amado, a minha vida e faz com que eu seja simplesmente um canal, um instrumento em Tuas mãos a transmitir a Sua poderosa palavra, e que o Seu nome, Senhor Jesus, somente o Seu nome seja glorificado. Nós oramos juntos como igreja. Se você concorda, diga amém. Aproveita um embalo e diga glória a Deus. Como eu disse, esse texto nos conta uma história de recomeço. É um poderosíssimo exemplo de alguém que recomeça a sua trajetória. O filho mais novo dessa história que nós acabamos de contar, ele passa por perdas, ele sofre, ele sente a angústia de não ter absolutamente nada para comer. E quando ele está em uma situação tão triste, tão deplorável, ele decide recomeçar. Eu quero que você pense nessa história olhando o que Deus espera de nós como filhos.
O que Deus quer ver, porque Jesus, quando conta essa parábola, ele está querendo ensinar para os seus discípulos como que é o relacionamento de Deus para conosco. A história tem como objetivo mostrar Deus sendo Pai e nós sendo os filhos que vira e mexe, fazem um monte de besteira, um monte de burrada e paga preço por essas burradas. Mas Deus, como o Pai dessa história, Ele está esperando uma decisão nossa de recomeçar. Deus, como Pai dessa história, está esperando nós retornarmos para Ele com o desejo de recomeçar e não entrar mais nas coisas erradas que fizemos, que nos afastaram dEle. E é por isso que eu quero começar a história de recomeço mostrando onde esse filho errou, para que a gente não venha errar. Sabe por quê, irmão? Viver uma vida longe de Deus é doloroso demais. É muito triste viver longe de Jesus, gente. Ou talvez você está passando por uma luta e por um aperto, mas você está firme com Cristo. Você está firme com Deus. Imagina o que seria passar uma luta, uma pressão que você tem passado longe de Deus. Se você estando na presença de Deus, você já tem passado por momentos que são momentos muito difíceis. Imagina enfrentar esses momentos difíceis longe de Deus. É muito doloroso. Então, aonde esse jovem errou, que nós não podemos errar. Primeiro erro desse jovem: ele se distanciou da casa do seu pai, porque ele queria ter experiências novas, viver novas experiências. Pai, me dá parte da minha herança, eu preciso botar um dinheiro no bolso, porque eu quero conhecer coisas novas. Me dá parte da minha herança, porque eu estou me sentindo muito escravo aqui, sabe? Eu quero experimentar novas coisas, ter novas experiências. Deixa eu viver a minha vida, deixa. E é um perigo quando nós queremos sair debaixo da proteção, da provisão e da bênção do nosso Pai para querer ter aventuras de experiências fora. É um perigo, irmão. Sabe, uma pessoa que ela tem uma vida com Deus, e ela fala, vou dar um pulinho ali fora para ter algumas experiências, e depois eu volto, eu preciso te alertar, é muito triste o que se sofre lá fora, e depois querer voltar é uma luta muito grande. Então eu não posso querer ter experiências novas que me afastem da casa do meu pai, que me afastem do meu Deus. Eu não posso querer viver essas experiências que esse menino quis viver. Ele foi para viver uma vida irresponsável, sem regras. Eu agora tenho minhas regras. Eu vivo a vida do jeito que eu quero. E é aqui que ele começa a criar um problema sério para si mesmo. Foi aqui que começou. Depois eu vejo que esse jovem, ele não levou a sério a lei da semeadura. Ele não parou para avaliar de que aquilo que ele estava fazendo iria proporcionar para ele uma colheita depois no futuro. A lei da semeadura, ela é infalível, irmãos. Não tem como eu plantar uma atitude hoje e não colher aquilo que essa atitude ela vai trazer. Eu não posso fugir da colheita daquilo que eu semeei. Existem pessoas que estão hoje passando uma luta violenta, e a luta violenta que está passando hoje é por causa de uma atitude errada que teve algum tempo atrás. Então não tem para onde correr. Esse jovem,
ele semeou a desonra no seu pai. Quando ele disse para o pai: me dá a minha fazenda, me dá a herança, vende a fazenda, me dá o que é a minha parte. Ele estava dizendo para o seu pai: era melhor você ter morrido, porque o que importa para mim é o dinheiro que você vai deixar de herança. O que importa para mim é o que eu vou ter. Então, com essa atitude de desonra, ele está plantando algo que vai ser doloroso no futuro. A colheita veio no futuro. Não tem como, irmão, você plantar uma semente de desonra, uma semente de coisas erradas e querer experimentar colheitas boas no futuro. A colheita daquilo que é errado, ela vai vir. Você está semeando errado, vai colher errado. Nós precisamos levar a sério a lei da semeadura. Então avalie. Faça uma avaliação do que você está fazendo hoje, porque, olha, não vai demorar muito, a conta vem. A conta, ela vem. O terceiro exemplo que eu vejo desse jovem é que ele não vigiou em uma área que ele era vulnerável. Pelas características desse jovem, ele tinha uma vulnerabilidade na questão do orgulho, na questão da vaidade, na questão da ganância. E foi exatamente nessa área que ele caiu. Ele não vigiou em uma área que ele era vulnerável. Escute, nós precisamos proteger, criar muros de proteção na área onde nós sabemos somos vulneráveis nessa área. Criar muros de proteção é eu dizer: eu não posso chegar perto. Se a minha área vulnerável é dinheiro, todo instante o diabo vai querer colocar um dinheiro ilícito, um dinheiro fácil, um dinheiro sujo na minha frente. E eu preciso, se essa é a minha área de vulnerabilidade, eu não chego perto. Se a minha área de vulnerabilidade é a questão da arrogância, do orgulho, da soberba, da vaidade, eu vou colocar um muro de proteção e não entro em disputa com ninguém. Eu não entro em competição, porque eu sei que essa é uma área perigosa. Se eu entrar, acaba comigo. Eu preciso avaliar que se a minha área de vulnerabilidade são questões sexuais, então eu não vou assistir certas coisas na televisão, eu não vou assistir certos filmes, eu não vou ficar acessando certas coisas nas redes sociais, porque eu tenho que me proteger daquela área que eu sou vulnerável. Eu tenho que fugir de algumas coisas. Porque se eu não crio muros de proteção naquela área que eu sou vulnerável, o diabo sempre vai me atacar nela, e em uma dessa, ele me tira da casa do Pai. Em um desses ataques, ele me joga para longe. Proteja o seu ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? Proteja ele. Crie guardiões para o seu ponto fraco. Converse com alguém. Crie defesas para esse ponto fraco. Porque senão, o diabo pode jogar você definitivamente para fora da casa do Pai, porque você não protegeu o seu ponto fraco. O quarto erro que eu vejo desse jovem é que ele se aliançou com pessoas erradas. Quando ele começa a pensar no dinheiro que o pai iria lhe dar de herança, ele já começa a imaginar como que ele iria gastar. Então ele começa a gastar o dinheiro de herança com o pai. E ele se relaciona com outras pessoas que o motiva cada vez mais a estar indo para as coisas erradas.
E chega um certo momento que ele está tão mal que ele vai para um dos seus amigos e fala: por favor, me dá um emprego. E aí o amigo diz para ele: tem um emprego aqui para você cuidar de porco. Mas você pode me dar uma comida? Não, come a comida que você dá para o porco. Foram os amigos que ele tinha. Então eu preciso ficar atento qual é o tipo de amigo que eu estou colocando do meu lado, porque os amigos que eu coloco do meu lado, eles podem me distanciar das coisas de Deus, me levar para fora da casa do meu pai. Sabe? Eu acho que está na hora de você fazer uma listinha em casa dos amigos que só levam você para a furada. E você começar nessa listinha a fazer uma linha em cima assim, a falar assim: não, 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 não. Porque o preço é muito alto. O preço de estar envolvido com alianças e com amizades erradas é muito alto. Diz o texto aqui, gente, esse menino estava comendo comida de porco. Ele foi se misturar com gente que estava pior do que ele. Se você quer ter uma vida de recomeço com Deus, então comece a andar e a se misturar com gente que vai puxar você para cima, e não com gente que vai levar você mais para baixo. Você tem que começar a se relacionar com gente que está melhor do que você, e não com gente que está pior que você, porque senão você afunda mais ainda. O problema é que a nossa tendência, a tendência do homem carnal, né? A tendência da carne é se aliançar com pessoas que vão afundar você ainda mais, porque elas concordam com o seu erro. Estão fazendo a mesma coisa com você, a mesma coisa que você. E olha, sabe um cuidado que nós precisamos tomar? Porque aqueles que pecam com você, não vai demorar muito, vai pecar contra você. Tem gente que está tudo certo porque vocês estão tudo metido no mesmo rolo, no mesmo pecado. É só questão de tempo. Essa pessoa, ela não tem respeito com Deus, ela não vai ter respeito com você. É só questão de tempo. A hora que vê ela, enfia uma faca nas suas costas. Então fique atento às amizades que você tem. A Bíblia diz que leais são as feridas feitas pelo amigo, mas o beijo do inimigo, eles são enganosos. Tem gente que prefere o beijo do inimigo do que a palavra dura do amigo. Um amigo de verdade vai dar uma palavra que vai tirar você da lama. O inimigo que parece amigo, ele te dá um beijo para você permanecer na lama. Para recomeçar, eu preciso avaliar as minhas amizades. Mas o foco dessa mensagem não são os erros do filho pródigo. O foco dessa mensagem são os acertos que fizeram ele recomeçar. É sobre isso que eu quero trabalhar com você nessa noite. Quantos querem recomeçar a sua caminhada? Levante a mão e diga aleluia. Diga: é para mim um recomeço. Então aplauda Jesus para dar um brado de exaltação ao nome dele. Aleluia. Porque é isso que nós vamos buscar, recomeço. E o que esse jovem fez para experimentar recomeço? Primeiro, a chave virou quando ele avaliou todo o preço que ele estava pagando. A chave virou quando ele identificou que ele estava passando necessidade, comendo comida de porco. E escute, ninguém lhe dava nada, diz o texto. E quando ele olha que ninguém dá nada, ele... Meu Deus, a ficha caiu. Diz o texto que nós lemos de que quando ele caiu em si, irmão, escute,
O segredo para você recomeçar é a ficha cair. Enquanto a ficha não cair de que o preço que você está pagando está alto demais e o Senhor quer levar você para uma nova história na sua vida, se a ficha não cair, você permanece na lama comendo comida de porco. Para haver o recomeço, a ficha tem que cair. A ficha caiu. Ele viu a besteira que ele estava fazendo. Ele falou: meu Deus, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Eu pequei contra os céus e pequei contra o meu pai. Que besteira que eu fiz da minha vida. Olha, eu não sei você, mas eu já fiz algumas coisas em que eu falei assim: nossa, meu Deus, por que eu fui falar essa besteira? Meu Deus, por que eu fui me meter? Há um tempo atrás eu fiz uma sociedade. E eu fiz todas as justificativas para que Deus estava no negócio daquela sociedade. Aquilo estava me tirando completamente do chamado que Deus tinha para a minha vida, me desvirtuando completamente. E eu padeci e paguei um alto preço por isso. Até que um dia a ficha caiu. Eu falei: que besteira que eu fiz. Alguém aqui já fez uma besteira que fala assim: nossa, que besteira que eu fiz? Bota a mão na cabeça e fala: ai, 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 ai. Que besteira que eu fiz. Ai. Tá, mas aí quando vem, a ficha cai, quando vem essa, a gente tem consciência de que, cara, que burrada, meu Deus. Então eu preciso ter a atitude certa. E qual é a atitude certa? É eu não ficar colocando culpa nas pessoas. Quando a ficha cai, ele não fala: eu estou aqui passando necessidade, ninguém me dá nada, estou comendo comida de porco, mas também, meu pai nem se preocupou comigo. Meu irmão nem veio atrás quando eu saí de casa, eles poderiam ter vindo insistir. Foi isso que o filho pródigo fez? Não. Eu imagino que ele bateu no peito e falou bem assim: eu pequei, eu errei, então eu vou voltar e eu vou pedir perdão e eu vou consertar aquilo que eu fiz de errado. Se nós queremos recomeçar, irmão, não podemos ficar colocando culpa em um e em outro. Porque não me ajudaram. Porque poderiam ter impedido. Porque eu não posso ficar colocando culpa. Eu preciso trazer a responsabilidade para mim. Nesse tempo que eu fiz uma sociedade que eu entrei, eu poderia ter colocado culpa na minha esposa. Aliás, seria mais fácil. Minha esposa não me ajuda, não ora também. Ela nem... De vez em quando eu falo para ela em casa, minha assim: acho que você está orando pouco por mim, ora mais. Não, foi eu. Então vamos lá. Vamos consertar e fazer o que precisa ser feito. É preciso a ficha cair, reconhecer. E depois que a ficha cai, que ele tem esse reconhecimento, aí vem aqui a outra fase. Sabe qual é a outra fase? É a fase do arrependimento. Ele mostra que ele estava arrependido quando ele volta para o pai. Ele diz: eu pequei contra o meu pai e eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele. Eu vou voltar lá e vou sentar, lavar a cara e falar: papai, a terra seca sou eu. Eu que pequei. E ele estava tão arrependido que ele falou: eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão para o meu pai e eu vou falar: nem precisa me receber como filho, me recebe como empregado, porque se alguém tem que pagar um preço aqui nessa casa, esse preço quem tem que pagar sou eu, porque foi eu que fiz besteira. Nossa, acho que é por isso que o pai recebeu o filho do jeito que recebeu, porque viu que nele tinha frutos de arrependimento. O arrependimento não é
uma palavra da boca para fora. O arrependimento de verdade não é uma lágrima escorrendo no rosto. O arrependimento de verdade, ele é acompanhado de frutos. De frutos. Então não adianta eu dizer, eu estou arrependido, e daqui a pouquinho eu estou fazendo tudo de novo? Como assim? O arrependimento de verdade é uma mudança de mentalidade. A minha mente precisa... Há uma diferença do arrependimento com a tristeza. Há uma diferença do arrependimento com remorso. Tem gente que fica triste. Ai meu Deus, eu fiz uma coisa errada. Ficou triste naquele momento, mas já sabe, semana que vem você vai fazer tudo de novo. A consciência pesa, ai meu Deus, que besteira que eu fiz, mas você já está esperando que daqui a 2 dias você vai repetir de novo. A consciência só pesou naquele momento. É igual a pessoa que ela fala bem assim, nunca mais eu vou parar de comer pudim de doce de leite, chocolate, doce. Aí ela vai lá e vê alguém servindo almoço, ela assim, só hoje. Ela comeu, eu também prometo que nunca mais eu como. Aí é só daqui a 2 dias alguém botar um pudim na mesa de novo e falar assim, só hoje, meu Deus, aleluia. Deus está falando com alguém nesse lugar aqui, diga ai, ai, ai. Escuta, o arrependimento de verdade é uma mudança de mentalidade. Não é apenas a tristeza. É igual, eu hoje estava dando o exemplo, há uns 2 anos atrás, quando eu decidi que eu ia cuidar mais sério da saúde, eliminar aí uns quilos e tal, então, a pastora Gisele que estava me ajudando, ela falou assim, pastor, e eu falava bem assim, mas eu não consigo algumas coisas assim, ficar sem comer, me dá. Ela, pastor, o segredo é uma mudança de mentalidade. Se houver uma mudança de mentalidade, isso daí você tira direito. Sabe o que eu aprendi que é isso? É uma mudança de mentalidade. Não adianta, minha irmã, você querer fazer a dieta da lua, dieta do sol, dieta do ovo, dieta da sopa. É só por uma semana, daqui a pouquinho você empurra o pé na jaca de novo. Então para de querer fazer a dieta do sol, da lua, do ovo e da sopa e tenha uma mudança de mentalidade. Porque se você muda a mentalidade, você muda a sua vida, aleluia. Se arrepender de verdade é mudar a mentalidade. Se eu mudo a mentalidade, algumas coisas que me afastavam de Deus, elas não fazem mais parte da minha vida. Não fazem mais parte. Porque, cara, não precisa nem fazer força, porque não faz mais parte. Não me pertence mais. Será que você pode botar a mão assim na sua cabeça? Aliás, bota uma na cabeça e outra na barriga. Aí você diz assim, algumas coisas que eu estou mentalizando agora. Fala, não me pertence mais. Em nome de Jesus, sai agora, você não me pertence. Diga amém. Dá um aplauso para comemorar esse negócio. Sabe, irmão, esse jovem, para ele recomeçar, eu vejo que além do arrependimento, ele teve uma decisão. Uma decisão séria. Existem algumas coisas na sua vida que para você recomeçar, você precisa sair daqui hoje com uma decisão. É uma decisão de que você vai dar um basta em algumas dores e sofrimentos que vira e mexe, o diabo entra para te perturbar com ela. Se você quer recomeçar a sua trajetória com Deus, você vai precisar de tomar uma decisão. É uma decisão séria, não é mais uma conversinha e um blá 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 que você vive contando há muito tempo para todo mundo. É uma decisão, é sair daqui decidido a recomeçar a sua caminhada com o seu Deus. Uma decisão. Ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai.
E nada mais tira da minha cabeça de que eu vou recomeçar. O recomeço de tudo que em algum momento você perdeu. O recomeço de tudo que foi destruído pelo inimigo na sua vida. Esse recomeço, ele vai começar quando você decidir que a prioridade absoluta da sua vida é o Senhor e você não negocia o Senhor com nada. Quando você decidir. Porque vira e mexe, algumas coisas entram para poder competir, para querer ganhar o seu coração e a sua vida, e você acaba cedendo espaço para essas outras coisas, e elas entram e te afastam de Deus, e elas sorrateiramente chegam e te esfriam com Deus. Então a decisão que precisa ser tomada é: nada toma o lugar de Deus na minha vida. Primeiro mandamento é: ame ao Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ame Ele acima de todas as outras coisas. De todas as outras coisas. Quando esse filho toma essa decisão de recomeçar, 4 coisas acontecem, e eu quero que você grave isso, porque é isso que vai acontecer sobre a minha vida e sobre a sua vida, se nós decidirmos hoje recomeçar de verdade. O que acontece? Número 1, aqui no versículo de número 22 diz: mas o pai disse para os seus servos, na hora que o filho chegou: tragam depressa a melhor roupa, vamos vestir ele com essa roupa, colocar um anel na mão dele, sandália nos pés. Tragam também um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque este filho estava morto e ele reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então houve uma festa naquele lugar. Quando nós decidimos recomeçar, a primeira coisa que acontece é restituição. Quando esse menino chega todo sujo, passando fome, o pai abraça ele e fala: coloca uma roupa nele. E o que significa essa roupa? Essa roupa significa restitui. Restitui sobre ele aquilo que ele havia perdido quando se distanciou. Coloque sobre ele uma roupa, restitua a posição de filho. Ele não é escravo, ele é filho, restitui ele, bota uma roupa. Quando nós decidimos voltar para o Pai, a Bíblia diz que o Senhor, Ele lança nas profundezas do mar tudo aquilo de errado que nós fizemos, e Ele traz sobre nós uma veste de santidade, porque é o sangue de Jesus que passa a estar sobre a nossa vida, e diz a Bíblia que o sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo pecado, aleluia. Essa é a roupa. É a roupa, é o sangue de Jesus que foi derramado. Aí o pai diz: além de uma roupa, coloque um anel no dedo dele. E o que significa o anel? Tem 3 significados do anel. Antigamente as famílias, elas eram reconhecidas pelo anel que utilizavam. Lá nos tempos de Jesus, as pessoas eram reconhecidas pela família. A família era reconhecida pelo anel que todos utilizavam. Então quando o pai falou: coloque um anel no dedo dele, restitua sobre ele a posição dele como membro da família. Restitui sobre ele a identidade. Ele é filho, não é escravo. E note que o menino falou: me receba como um escravo. O pai falou: não, bota o anel, porque ele não é escravo, ele é filho. Bota um anel no dedo dele. O anel representa identidade. Segundo significado do anel:
O anel representa autoridade. Naquela época, quem tinha o anel poderia representar a sua família e exercer autoridade sobre tudo que o pai tinha. Quando você vê algumas histórias lá, por exemplo, a de José, ele fazia algumas coisas e ele posicionava com o seu anel. Alguns reis posicionavam e davam alguma coisa utilizando o seu anel. Quando o pai coloca o anel sobre o filho, está dizendo: você volta a ter uma posição de autoridade. Vai exercer autoridade. E o terceiro significado do anel é que quando o pai coloca o anel no dedo do filho, esse anel ele representa desfrute. Por isso o pai fala: traga o melhor cordeiro. Nós vamos preparar o melhor cordeiro, porque esse filho, ele recebeu o anel e ele tem agora uma posição de desfrute. Todo mundo que usava o anel poderia desfrutar de tudo que tinha na casa do seu pai. É por isso que quando o irmão mais velho vai reclamar e dizer: pai, eu estou te servindo a esse tempo todo e o senhor nunca matou um cordeiro cevado, para mim o pai falou: meu filho, tudo que eu tenho é seu há muito tempo, olha para o seu dedo o anel. O que é meu é seu. O anel nos autoriza a desfrute. É por isso que quando você casa, você coloca uma aliança no dedo, igual essa aqui, ó. E sabe o que significa isso aqui? Significa de que eu posso desfrutar da minha esposa e ela pode desfrutar de mim. Diga aleluia. E você que é solteiro, que não casou ainda, vai se converter e casa logo. E para de ficar de fornicação, em nome de Jesus. Porque você pode ir para o inferno por causa disso. Diga aleluia agora também. Agora, esse desfrute, o pai estava dizendo para o filho: coloca o anel, porque ele pode até mesmo fazer negócios no meu nome. Sabe o que significa um anel desse aqui? Um anel desse no meu dedo e um anel desse no dedo da minha esposa significa que eu tenho que dar o cartão de crédito para ela. E a senha de vez em quando. Diga glória a Deus. Não tem essa de você dizer: ó, esse anel, ele nos dá o desfrute de um para o outro, porque não tem essa de que aquilo é meu e aquilo é dela, isso é meu e isso é dela. Casou, meu filho, botou o anel no dedo, tudo que é meu é dela e tudo que é dela é meu, não tem para onde correr, é o anel no dedo, aleluia. Esposa, cutuca o marido e fala para ele bem assim: não tem para onde correr não, irmão. Tu fala, não tem para onde correr, tudo é meu agora. E o que mais ele recebe quando ele decide recomeçar? Quando ele decide recomeçar, o pai fala: esse meu filho, ele estava morto e ele reviveu. Quando nós decidimos recomeçar, nós saímos de um estado deplorável de morte e passamos para um estado maravilhoso de desfrute de uma vida com abundância. Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Recomece para viver uma vida e vida com abundância. E a última bênção do recomeço é a festa que acontece na casa do Pai. A Bíblia diz que todas as vezes que um pecador se arrepende, Deus, Ele celebra. Há uma multidão de pecados que é perdoado quando nós estamos ajudando alguém a recomeçar. Há uma festa. Então, se você quer recomeçar, eu acredito que hoje a sua decisão de recomeço, ela vai proporcionar transformação sobre a sua vida, restituição sobre a sua vida e uma festa no céu pela sua decisão. Quantos querem?
recompensar. Então fique de pé.